Meu nome é Nathalie Bianchim, eu fui convidada pelo professor Alexandro para gravar uma aula para vocês. E nesta aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o metabolismo dos lipídios. Então eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Acredito que vocês já estejam visualizando. Gente, então, meu nome é Nathalie, como eu já mencionei, eu sou biomédica, pós-doutoranda em Bioquímica Toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. Fui orientada do professor Alexandro durante muitos anos, trabalho bastante em diversos projetos de pesquisa com ele, e então surgiu este convite de gravar esta aula. Hoje eu vou conversar com vocês um tema muito importante, que são transtornos no metabolismo energético relacionados ao perfil lipídico. Então, nós vamos falar sobre lipídios. O que eu vou abordar com vocês, ou quais são os objetivos dessa aula? Inicialmente, a gente vai caracterizar os lipídios, ver como os lipídios são constituídos, qual a importância deles para as células. E na sequência, a gente vai estudar, relembrar, na verdade, como ocorre a síntese e degradação dos lipídios, fazendo algumas correlações clínicas, abordando, então, algumas doenças associadas a dislipidemias em animais. Para dar início à nossa conversa, eu queria trazer para vocês, na verdade eu trouxe, essa ilustração, essa visão geral do que é um processo metabólico em um animal. Quando a gente fala em metabolismo, vocês bem sabem que o metabolismo é formado tanto pelo anabolismo, que é a síntese de nutrientes, a complexação de macromoléculas, como carboidratos, lipídios e proteínas, e também pelo catabolismo, que é a degradação dessas macromoléculas a fim de gerar energia. Então, eu costumo dizer que o metabolismo como um todo em animais, ele passa por esses três fatores: pelo ingresso, pela biotransformação e pela saída, pelo egresso de substâncias. O ingresso, ele vai estar diretamente relacionada à quantidade de nutrientes, à quantidade de alimento ingerida por esse animal. E esse ingresso vai favorecer o apetite e vai levar a um aumento de peso. Se a gente pudesse fazer uma comparação, é como se a gente, toda vez que se alimentassem, os animais se alimentassem, nós adicionaríamos carga à nossa bateria energética. Durante todos os processos de respiração celular, de digestão, de metabolismo, de uso do cérebro, de movimentação, é requerido energia. E essa energia, ela provém, então, da transformação desses nutrientes e dessas macromoléculas obtidas durante a dieta. Então, durante esse processo de biotransformação, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os macronutrientes, vão sofrer diferentes processos de degradação, de mobilização, através de rotas bioquímicas. E vão ser, então, formados, né, e disponíveis lipídios, vão ser disponíveis açúcares no sangue dos animais, no nosso sangue também, que podem ou não contribuir para processos como cetose, anorexia e podem levar a uma queda, uma diminuição na produção desses animais. Da mesma forma, durante esse processo de biotransformação, parte das substâncias como CO2, como água, são perdidas através das excretas, através da urina, através do leite, através das fezes. Ao mesmo tempo, essa alta demanda energética que os animais requerem para o processo de locomoção ou para a produção leiteira, por exemplo, vai perdendo e vai absorvendo nutrientes que podem levar à perda de peso, a situações relacionadas à fertilidade, como a NESO, e a deficiência de minerais. Então, é como se aquela nossa bateria ou a reserva energética que estivesse completa, ela vai sendo reduzida ao longo do tempo, dependendo de todo o biometabolismo que ocorre. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre lipídios. Então, é necessário que a síntese, que é o anabolismo,
e a degradação, que é o catabolismo, estejam no mesmo patamar, estejam em equilíbrio, para que toda a homeostase celular ela seja fidedigna para esse animal, que a gente não tenha nem perda, nem deficiências e nem sobrecargas energéticas. Falando um pouquinho então sobre lipídios, todos vocês conhecem, a maioria das pessoas conhece os lipídios como gorduras, aquelas moléculas que são insolúveis em água. E essa insolubilidade dos lipídios, ela está muito relacionada ao potencial apolar. Quando a gente representa um lipídio, eu vou pegar aqui para vocês, então, mostrar para vocês um marca-texto, só um pouquinho, aqui. Quando a gente representa um lipídio, principalmente os lipídios fosfolipídios de membrana, a gente costuma dizer que eles têm uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica. E essas diferenças conferem, então, a essa estrutura a apolaridade. Por serem insolúveis em água, por serem apolares, os lipídios, então, só vão ser dissolvidos ou solubilizados em substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Quando a gente analisa a estrutura molecular, a estrutura química de um lipídio, ele nada mais é do que um éster. O que é um éster? Um éster é todo aquele radical associado ou diretamente ligado ao oxigênio. Então, na estrutura básica de um lipídio, ele é formado por um ácido gráfico, que é essa cadeia onde está o radical associado, ligado, e uma molécula de glicerol, que contém 3 carbonos. Então, a gente tem um glicerol ligado a 3 ácidos graxos, que é a estrutura mais simples que a gente tem de um lipídio. Esses lipídios, eles podem ser provenientes tanto da dieta, quanto podem ser produzidos endogenamente pelos animais e por nós, seres humanos. Diversas são as fontes de lipídios disponíveis na natureza. As forrageiras, por exemplo, elas têm em torno de 1 a 4% de lipídios. Já os grãos, de modo geral, oferecem 5 a 6% de lipídios através da dieta animal. Embora existam diferentes lipídios e estruturas de lipídios na natureza, cada lipídio, né, ou a menor estrutura, que é um ácido graxo, vai possuir um esqueleto de carbono apropriado e um ponto de fusão. Essa tabela ela demonstra os principais ácidos graxos usuais em alimentos de ruminantes, como o ácido mistírico, o esteárico, o oleico e o linoleico. Observem que quanto maior o esqueleto carbono, ou seja, quanto maior o número de carbonos dessa cadeia, maior vai ser o ponto de fusão. Naturalmente, a gente pode dizer que quanto ao ponto de fusão, os lipídios podem ser classificados em gorduras, que são substâncias, digamos assim, cerosas, né? Ou substâncias sólidas em temperatura ambiente, e os óleos, que já acabam aparecendo como substâncias líquidas à temperatura ambiente. Embora, então, vários nutrientes alimentares possuam ácidos graxos, existem alguns lipídios, alguns ácidos graxos ditos essenciais, em que o organismo dos mamíferos não produz e que a gente precisa obter, e os animais precisam obter, através de fontes nutricionais, através da dieta, como o ácido linoleico e o ácido linoleico. Quando a gente fala em estrutura de lipídios, já mostrei para vocês que os mais simples são os triglicerídeos, onde a gente tem 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Esses ácidos graxos, eles podem ter cadeias saturadas ou insaturadas. E o nível de saturação ou insaturação, ele está relacionado à presença ou ausência de duplas ligações. Então, aqueles ácidos graxos ditos saturados, eles têm apenas ligações simples na sua cadeia. Já os ácidos graxos insaturados podem apresentar uma ou mais ligações duplas. Essa ligação de ácidos graxos à molécula de glicerol formam os triglicerídeos. E na natureza,
No organismo dos animais, os triglicerídeos podem se apresentar na forma de triglicerídeos monoinsaturados, ter apenas uma insaturação, ou poliinsaturados, mais de uma insaturação ao longo da sua complexidade, ao longo da sua molécula. Além dos triglicerídeos, nós podemos encontrar outras estruturas, por exemplo, os glicídios associados a lipídios, os glicolipídios, que têm função de adesão celular e comunicação celular. Os fosfolipídios de membrana, que criam esse ambiente de seletividade, que dividem o meio interno e externo da célula, permitindo a passagem de substâncias mais lipofílicas e impedindo a passagem de substâncias hidrofílicas. E o colesterol, que é também um éster, onde existem em torno de 16 carbonos associados a essa molécula, formados, então, por anéis esteroidais. Do colesterol, a gente vai ver que vários hormônios também são produzidos. A maior parte de lipídios sintetizada endogenamente nos animais vai acontecer no fígado e, em menor grau, no tecido adiposo, na glândula mamária e no intestino delgado. Já vou mostrar para vocês como essa biossíntese e degradação dos ácidos graxos vão acontecer. Antes disso, a gente precisa relembrar quais são as funções essenciais dos lipídios. Então, a gente sabe, e uma das funções mais reconhecidas dos lipídios é que eles compõem a bicamada de fosfolipídio de todas as membranas celulares, criando esse ambiente intra e extracelular, permitindo ou impedindo a passagem de substâncias, criando, então, um aspecto de seletividade, de permeabilidade seletiva à membrana celular. Ainda, os lipídios funcionam como pigmentos, e a gente pode destacar como um pigmento o carotenoide. Os carotenoides estão amplamente distribuídos em folhas vegetais e funcionam, sobretudo, como importantes anti-inflamatórios, protegendo, então, o organismo dos animais frente às respostas imunológicas. Ainda, os lipídios funcionam como isolamento térmico. Durante os processos, então, de estiagem, onde há falta de alimento, toda a gordura ela vai ser armazenada no tecido adiposo. E em uma situação de baixo ingesta calórica, de um déficit energético, onde há necessidade de manter a temperatura corporal, por exemplo, desse animal, todos esses lipídios armazenados na forma de triacilgliceróis e ácidos graxos vão ser liberados na corrente sanguínea para funcionar como aporte energético. Ainda, os lipídios funcionam como cofatores de muitas enzimas, como substâncias emolientes, como detergentes, atuam na síntese de hormônios esteroides, como hormônio colesterol, e hormônios estrogênicos, como o hormônio testosterona, auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, e ainda exercem uma importante função de reserva energética. E é exatamente isso que eu quero destacar na aula com vocês hoje. Quando a gente compara o aporte energético de carboidratos, lipídios e proteínas, é, de modo geral, dizer que os lipídios, devido aos seus graus de saturações, às suas cadeias carbônicas, que eles fornecem mais energia e em torno de 9 microcalorias por quilograma corporal. Essa reserva energética fornecida através dos lipídios vai ser essencial para o funcionamento de todas as vias, as rotas metabólicas, a biossíntese de proteínas também e a homeostase, a manutenção da maquinaria celular. Então, a gente precisa entender como ocorre inicialmente a digestão, o transporte e o armazenamento desses lipídios. E essa digestão ela vai ser diferente quando a gente fala em animais monogástricos de animais ruminantes. Então, assim que o bolo alimentar ele chega no estômago, né, contendo aí diversas proteínas, carboidratos e lipídios, os lipídios vão ter rapidamente ação
do hormônio gastrina, que vai aumentar a secreção de íons hidrogênios, fazendo com que o pH estomacal se torne altamente ácido. Este pH estomacal ácido, a acidez estomacal, ativa diversas enzimas que vão iniciar a quebra das ligações ésteres. E a digestão, ela vai acontecendo no estômago e vai se direcionando, então, até em direção ao intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, este quimo, ele chega com um pH ácido. E as enzimas, como a lipase pancreática, produzidas lá pelo pâncreas, não conseguem atuar em pH ácido. Então, vai ocorrer a secreção do hormônio secretina pelo pâncreas, que vai liberar, então, o íon bicarbonato. O íon bicarbonato vai neutralizar um pouco este quimo, este bolo alimentar. À medida que mais bolo alimentar vem chegando em direção ao quimo, é liberado um outro hormônio, que é a colecistoquina. A colecistoquina, ou colecistocinina, como podem também encontrar na literatura, ela reduz a mobilidade gástrica, ou seja, ela diminui o envio do bolo alimentar em direção ao intestino. Neste momento, então, o pâncreas vai liberar a lipase pancreática, que vai também auxiliar na clivagem, na quebra das ligações ésteres, gerando, então, triacilgliceróis, monoacilgliceróis, fosfolipídios, diversas estruturas de lipídios. Nesse mesmo contexto, vai ser liberado pela bile, através da vesícula, vai ser liberado pela vesícula biliar o conteúdo bile, que vai emulsificar essas gorduras, que vai tornar essas gorduras partículas menores para maior ação da lipase pancreática. À medida, então, que esses lipídios eles vão sendo liberados aqui na região do intestino delgado, as células absortivas intestinais vão absorvendo esses fosfolipídios, vão incorporando os triacilgliceróis a proteínas, como a proteína C, e vão formar estruturas de transporte denominadas de quilomicrons. As quilomicrons, então, vão ser responsáveis pelo transporte e destinação dos fosfolipídios, dos diacilgliceróis, dos monoacilgliceróis, lá do intestino, em direção aos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que vão transportar esses lipídios, essas gorduras, até os adipócitos ou até o fígado. Que forma isso vai acontecer? Então, nós vamos observar o seguinte, que esses triacilgliceróis disponíveis dentro da quilomicron vão ser carregados até o fígado. Ao chegar no fígado, vários triacilgliceróis vão ser liberados. Esses triacilgliceróis provenientes das quilomicrons vão ser incorporados a outras proteínas, formando uma outra estrutura, que é a VLDL. A VLDL, ela é uma molécula que tem no seu interior grande concentração de triacilgliceróis, como a gente pode ver aqui pelas bolinhas azuis, e grandes quantidades de ésteres de colesterol. Associada à membrana dessa VLDL vai estar a lipoproteína B, ou ApoB. À medida que ela vai perdendo a ApoB e vai incorporando uma outra proteína, denominada de ApoC2, a VLDL se torna numa lipoproteína intermediária, chamada de IDL. A IDL ela é uma lipoproteína transitória que contém grandes quantidades de colesterol no seu interior e que vão também distribuir triacilglicerol a diversos órgãos e a diversos tecidos, principalmente aos adipócitos. A IDL, então, será transformada na LDL. A LDL agora, ela incorpora no seu
centro, triglicerídeos e colesterol, e vai, através dos vasos sanguíneos, distribuindo esses ácidos graxos, esse colesterol, esses fosfolipídios, a outros tecidos, como o tecido muscular, ao cérebro, se for necessário, aos adipócitos. Em contrapartida, existe a HDL. A HDL faz um mecanismo oposto ao LDL. A lipoproteína HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, contém pouco triacilglicerol no seu interior. Como a gente pode observar aqui, poucas bolinhas de triacilgliceróis azuis no seu interior. Entretanto, ela tem grande quantidade de ésteres de colesterol. Então, a HDL, ela remove todas as gorduras em excesso, por exemplo, as gorduras que vão se depositar nas paredes das artérias, e entrega de volta, um mecanismo reverso, ao fígado, para que o fígado use esse colesterol para a síntese de hormônios e para a síntese de sais biliares. Então, a gente viu aqui a LDL perdendo a sua ApoC2, e aqui a gente consegue ver uma visão mais geral da HDL. A HDL, então, ela é uma lipoproteína de alta densidade que vai fazer, que possui na sua estrutura, a ApoC2 e a ApoE. Tá? Então, os triacilgliceróis vão ser recrutados, vão ser absorvidos pela HDL, incorporados dentro dessa lipoproteína e depois vão ser clivados em ácido graxo e glicerol. Quando ela perde a ApoC2 e perde também e fica somente com a ApoE. É a presença da ApoE que permite com que a HDL consiga liberar, digamos assim, os colesteróis lá no fígado, porque o fígado ele possui receptores do tipo ApoE, certo? Então vamos lá. Essas lipoproteínas, a proclinilomicron, a VLDL, a LDL e a HDL, vão se diferenciar apenas pelo grau, pelo conteúdo de triacilgliceróis e colesterol no seu interior. Então, a quilomicron tem grande quantidade de triacilglicerol e esse triacilglicerol vai sendo reduzido à medida que ela se transforma no VLDL. A quilomicron tem na sua superfície tanto a ApoC2, a ApoB e a ApoE. Quando a gente fala na VLDL, que é uma lipoproteína de densidade variável, ela tem grande quantidade de colesterol e também de triglicerídeos, e ela tem, além da ApoE e a ApoC2, também a ApoC1. E é através dos receptores de ApoC1 que a VLDL consegue deixar o fígado e ir para a corrente sanguínea. A LDL, por sua vez, ela perde a ApoC2, perde a ApoE e mantém na sua estrutura, né, na sua membrana, apenas a ApoB. A LDL ela contém altas concentrações de triacilglicerol e baixas concentrações de colesterol. Aí vai distribuindo, então, esses triacilgliceróis através dos vasos sanguíneos para os demais tecidos. Já a HDL, ela tem a ApoE, que é importante para o reconhecimento, né, de ligação aos receptores lá no fígado, e ela também tem a ApoA1 e a ApoA2. E no seu interior, ela tem baixa concentração de triacilglicerol e alta concentração de colesterol. É justamente essa composição de triacilglicerol e lipídios nessas lipoproteínas que faz com que a classificação da proteína de baixa densidade, ou LDL, ou a proteína de alta densidade, HDL, sejam aí nomeadamente classificadas como bom colesterol e mau colesterol. Entretanto, nós da área da saúde, da área veterinária, precisamos desmistificar esse conceito, pois não existe bom e mau colesterol.
Esse bom e mau colesterol, eles estão relacionados ao papel de depósito ou recrutamento de colesterol aos órgãos e aos tecidos. Então, a gente viu que enquanto o LDL deposita triacilgliceróis, né, leva triacilgliceróis, o HDL faz o mecanismo reverso, ou seja, remove esses triacilgliceróis. E essas lipoproteínas, elas vão ser classificadas, então, de acordo com a intensidade de triacilglicerol que compõe e também quanto à sua densidade. Então, a gente tem a quilomicron, que é a de maior densidade, seguida, tem em torno aí de 1000 nanômetros, seguidas da VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, que apresenta em torno de 70 nanômetros. Depois, a lipoproteína de intensidade intermediária, a IDL, que tem 40 nanômetros, a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, então tem em torno de 20 nanômetros, e por fim a HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Ela tem alta densidade de colesterol e tem em torno aí de 10 nanômetros. Essa é a classificação e, portanto, em relação às intensidades dela, quanto ao nível de colesterol e triglicerídeos e as densidades proteicas, vão relacionar elas como bom colesterol ou ruim colesterol. Quando a gente fala em animais ruminantes, a digestão de lipídios nos animais ruminantes, ela vai ser diferente dos animais monogástricos. Então, todos aqueles lipídios provenientes da dieta, eles vão sofrer inicialmente a lipólise, a quebra de um lipídio de grande cadeia em lipídios como diacilgliceróis, monacilgliceróis. E a maior parte dessa lipólise, ela vai acontecer através do processo de fermentação por bactérias, por fungos, por parasitas que compõem aí a microflora, né? Não se fala mais em microflora, mas a microbiota comensal dos animais ruminantes. Então, esses micro-organismos, eles vão clivar os lipídios esterificados em ácidos graxos insaturados. Esses ácidos graxos insaturados, eles vão ser destinados para duas rotas principais. Ou vão ser formados ácidos graxos voláteis, ou esses lipídios vão ser destinados à síntese de fosfolipídios, que vai compor, então, a parede das bactérias, certo? Ainda, esses ácidos graxos podem ser incorporados a diversas partículas alimentares e, através do processo de biohidrogenação, serem convertidos a ácidos graxos saturados. Relembrando, o que é esse processo de biohidrogenação? Nada mais é do que a adição de íons hidrogênios à cadeia carbônica de lipídios. E é justamente esse processo de biohidrogenação que faz com que a gordura da carne dos ruminantes seja muito mais saturada, tenha muito mais aporte energético do que a gordura da carne dos animais não ruminantes. Durante esse processo de biohidrogenação, o principal ácido graxo saturado nos ruminantes formados vai ser, então, o ácido esteárico, que tem em torno aí de 18 carbonos. Então, é uma cadeia bem longa que vai fornecer grande fonte de energia. Independente de ser animal ruminante ou animal monogástrico, o processo de absorção, através da incorporação às quilomicras, a destinação das quilomicras pelos vasos sanguíneos e linfáticos até os órgãos, como tecido adiposo, glândula mamária e intestino, ela vai acontecer da mesma maneira, tá? Pelas quilomicrons e pela ação aí das lipoproteínas. Então, isso não vai mudar entre animais ruminantes e animais monogástricos, certo? Bom, entretanto, o processo de metabolismo dos ruminantes, ela vai acontecer de forma dependente à quantidade de matéria seca ingerida. E esse processo ele está relacionado a um mecanismo evolutivo dos ruminantes, né, em
em utilizar muito mais fontes lipídicas provenientes das forragens. Entretanto, sabe-se que o potencial energético, né, das forragens tem baixo valor nutritivo, variando aí de 3 a 6%. Então, costuma-se dizer que a quantidade de lipídios em dietas de ruminantes não ultrapassa 6% da matéria seca ingerida, o que representaria em torno de 60 gramas de lipídios por cada quilograma de massa seca. Bom, o que isso explica? Por que isso está relacionado? Existem, então, duas hipóteses que tentam explicar o porquê desse baixo valor nutritivo. O primeiro é uma hipótese química, onde se acredita que a grande saturação das cadeias dos ácidos graxos leva a uma certa toxicidade às bactérias celulolíticas que compõem a microflora, não ocorrendo o processo de fermentação. Ainda existe uma hipótese física, onde se acredita que o excesso, esses lipídios das forragens, eles recobrem as partículas do alimento e, portanto, dificultariam a adesão das bactérias celulíticas a elas. Ou seja, a gente precisa aumentar muito o aporte nutritivo de um animal para fornecer lipídios essenciais para que o metabolismo dele ocorra. Especialmente se a gente está falando em períodos que requerem maior aporte energético, como durante a gestação, ou, por exemplo, durante a produção de leite, ok? Nós precisamos, então, lembrar que dentro desse processo de síntese, que é o anabolismo, e quebra, que é o catabolismo, existem mecanismos extremamente complexos e rotas bioquímicas complexas. Então, a lipogênese, que é a síntese dos ácidos graxos, ela vai iniciar com a complexação de uma molécula de acil-CoA graxo mais uma molécula de malonil-CoA, formando, então, o cetoacetil-CoA, e em reações sequenciais, o produto final da via da biossíntese dos ácidos graxos é a molécula de acetil-CoA. Tá? Desculpem, de acil-CoA. Esse acil-CoA, ele vai fornecer os primeiros carbonos para iniciar a biossíntese de ácidos graxos. Os demais carbonos vão ser fornecidos pelo malonil-CoA. Só que quando a gente fala em ruminantes, tá? O principal precursor dos ácidos graxos não vai ser o malonil, e sim será o acetato. Também, a biossíntese dos ácidos graxos, ela vai acontecer, de modo geral, no citosol, no citoplasma do fígado dos animais monogástricos, enquanto nos ruminantes, a maior biossíntese de ácidos graxos vai acontecer não no fígado, mas sim no tecido adiposo. Então, essas etapas sequenciais são extremamente complexas e eu trouxe um vídeo bem ilustrativo para vocês entenderem como isso funciona, tá? Essa biossíntese dos ácidos graxos, ela vai acontecer através de um complexo que é chamado de complexo ACP-sintase. Então, os dois primeiros carbonos vão ser fornecidos pela acil-CoA graxo e os demais carbonos vão ser fornecidos ou por acetato, nos animais ruminantes, ou pelo malonil-CoA. De modo sequencial, esse complexo da ACP-sintase, ela vai adicionando grupos de 2 e 2 átomos de carbono, né, formando, então, no final, o ácido palmítico ou o palmitato. Então, observem que a gente inicia com 2 carbonos e, ao final dessas etapas sequenciais, a gente tem uma molécula de 16 carbonos, que é o palmitato. Então, ocorre uma elongação da cadeia. Vamos ver de forma detalhada como essa elongação vai acontecer. Antes de iniciar mostrando para vocês a elongação da cadeia, já estava esquecendo aqui, a gente precisa considerar o seguinte fator, que a biossíntese dos ácidos graxos, ela ocorre no citoplasma das células. Entretanto, o acetil-CoA, ou melhor, a coenzima, ela não consegue entrar na mitocôndria, né? Ou sair da mitocôndria. Tudo começa, então, tudo inicia, por quê?
Porque os carboidratos ou os lipídios, eles vão gerar o precursor intermediário, que é o piruvato. O piruvato, ele entra na mitocôndria e ele vai fazer o ciclo de Krebs, né? Aquele ciclo que a gente estuda lá na rota bioquímica, gerando oxalacetato. A condensação do oxalacetato com a molécula de acetil-CoA forma citrato, através da enzima citrato-sintase. O citrato, então, ele consegue deixar a mitocôndria e sair para o citoplasma. E assim vai iniciar a síntese de ácidos graxos que ocorre no citosol. O citrato vai sofrer ação, então, da enzima citrato liase e vai ser quebrado em oxalacetato novamente, em acetil-CoA. Esse acetil-CoA agora é disponível no citoplasma, inicia as cadeias sequenciais para a síntese de ácidos graxos, iniciando novamente o ciclo. Então, para eu ter o fornecimento de acetil-CoA fora do citoplasma, como ela não consegue, a coenzima A não consegue ultrapassar as barreiras mitocondriais, é preciso ocorrer a complexação, a conjugação do oxalacetato e acetil-CoA, formando o citrato. O citrato, sim, consegue, através de um transportador de citrato, sair da mitocôndria e ir para o citosol. Agora sim, vamos ver como esse processo ele acontece. Deixa eu dar um play. Então, vocês observaram aqui nessa breve explicação do professor Dorival, vocês podem depois acessar esse vídeo também no YouTube, que tudo inicia com a adição de 2 átomos de carbono proveniente do acetato ou do malonil. Esses 2 carbonos se ligam neste complexo, que é a CP-sintase, tá? O complexo da CP-sintase, ela tem uma porção que é o ACP e uma porção ligada à cisteína. Então, vamos ver novamente esse vídeo. Então, foi doado 2 carbonos. E essas ligações, elas são ligações saturadas com duplas ligações. Né? Então, o que vai acontecer nesse momento? Vamos visualizar. Desculpem. Deixa eu ver como que eu faço para dar o play. Sai. Dupla ligação. E assim o ciclo vai iniciando, vai alongando. Então, observe que inicia com 2 carbonos e depois vai aumentando o número de carbonos através desse complexo ACP-sintase. Esta é a lipogênese, a biossíntese, então, dos ácidos graxos. Em contrapartida, a gente tem a lipólise, que é a quebra dos ácidos graxos. De modo geral, os ácidos graxos eles vão estar ou dentro do fígado ou dentro dos adipócitos. E essa lipólise ela vai acontecer em 3 etapas, que dependem da beta-oxidação, do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa. Então, a gente tem aqui um ácido graxo insaturado, um ácido graxo saturado, sem duplas ligações, tá? Esse ácido graxo ele tem em torno de 16 cadeias de carbono, que é o palmitato, ou, né, formado ali durante o processo de biossíntese. E a cada etapa sequencial agora vai ser feito o efeito oposto, ou seja, a remoção sequencial de 2 unidades de carbono.
E esse processo, então, ele é conhecido como beta-oxidação. A cada 2 carbonos perdido, uma molécula de acetil-CoA é formada. Essa molécula de acetil, então, como a gente já viu, ela vai se complexar ao oxalacetato, formando citrato, e aí entrar na mitocôndria para acontecer o ciclo de Krebs. Durante a realização do ciclo de Krebs, né, várias outras moléculas são formadas, como carbono, e precursores ou intermediários desse ciclo, como o NADH e o FADH2. Esses precursores intermediários, eles vão até a membrana externa, né? Eles deixam então a mitocôndria, vão até o espaço intermembrana das células e lá vão fazer a cadeia respiratória, ou seja, vão doar elétrons. Esses elétrons vão ser transferidos para os complexos da cadeia respiratória, sendo convertidos em ATP, que é energia, ou na molécula de água. Este processo de beta-oxidação também é um processo bem complexo. E eu vou mostrar para vocês também através do vídeo do professor Dorival. Vamos observar então. A lógica é que esse ciclo ele se repita, tá? Então, retomando aqui a imagem anterior, a cada etapa da beta-oxidação, 2 carbonos são perdidos, uma molécula de acetil-CoA é formada, e os íons hidrogênios que antes foram fornecidos pelas moléculas de NADH e FADH, agora são devolvidos a eles, formando, então, FADH2 e NADH2. Ao final do processo de beta-oxidação, a gente vai ter aí várias moléculas, em torno de 8 moléculas de acetil-CoA formadas por cada molécula de palmitoil que sofre a beta-oxidação, certo? Bom, todo esse metabolismo, pessoal, dos ácidos graxos, ele é altamente irregular. Então, toda vez que a gente fala em síntese de ácidos graxos, né, essa síntese, ela pode ser ativada ou inibida por determinados hormônios, tá? Então, toda vez que tiver citrato disponível, no meio no citoplasmático, esse citrato vai ser clivado para a produção de acetil-CoA. Então, como um fator que promove a ativação, uma regulação hormonal que estimula a síntese de lipídios, é o hormônio insulina. O hormônio insulina, ele sinaliza de que o animal, ele recém se alimentou, portanto, tem grandes fontes de carboidratos, né, e também teria fontes de lipídios, e que todo citrato proveniente lá do ciclo de Krebs seja destinado para a formação de acetil-CoA. Da mesma forma, o excesso de acetil-CoA também estimula a enzima acetil-CoA carboxilase a condensar o acetil com o malonil e iniciar esse processo de elongação. Em contrapartida, numa situação oposta, numa situação onde não há ingesta alimentar, o hormônio glucagon e o hormônio epinefrina que vão atuar. Esses hormônios, eles têm ação antagônica. Energia, não adianta eu querer fazer biossíntese, correto? Então, das situações em que ocorre o bloqueio é a liberação do hormônio glucagon e epinefrina, e outra molécula que faz a inibição da enzima acetil-CoA carboxilase é o próprio substrato formado, produto formado, o palmitoil-CoA.
então o palmitoil faz uma regulação alostérica à medida que ele está sendo produzido, né? Ou seja, altas concentrações de palmitoil inibem alostericamente a enzima acetil-CoA carboxilase. E assim, esse metabolismo dos ácidos graxos dos lipídios é altamente controlado, tanto por subprodutos quanto, então, pela ação hormonal. Só que o que acontece, pessoal? Existem algumas situações em que o metabolismo animal, por exemplo, a produção de leite, né, o processo de lactação, requer uma grande quantidade de energia. Para produzir leite, os animais precisam de energia. E essa energia, ela vai ser proveniente dos adipócitos. Né? Então, os adipócitos, dentro deles, vão ter armazenados grande quantidade de triacilglicerol. Então, nessa situação em que requer energia e não tem muita ingesta alimentar, qual o mecanismo biológico que vai acontecer? O hormônio glucagon vai ser liberado, vai se ligar aos seus receptores, vai ativar a enzima adenilciclase, e a adenilciclase vai converter o ATP em um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. O AMP cíclico vai ser um mensageiro responsável por ativar a enzima PK, que age ativando indiretamente a enzima lipase hormônio sensível. Essa enzima lipase hormônio sensível vai fazer a quebra dos triglicerídeos em diacilglicerol e monoacilglicerol. Esses diacilglicerol, monoacilgliceróis, vão deixar o adipócitos, né, e vão ser liberados, então, aí na corrente sanguínea, levados até o fígado para acontecer a beta-oxidação, né? Durante o processo de beta-oxidação, energia vai ser formada através da cadeia respiratória, pela síntese de ATP, e ácidos graxos em excesso também vão retornar, então, lá para o fígado para fazer a síntese de lipoproteínas, de fosfolipídios e de outros lipídios. Então, observem que durante a necessidade energética, toda uma mobilização de gordura vai acontecer, certo? Retomando, então, só repetindo, na verdade, a mesma imagem anterior, o que vai acontecer? Todos os lipídios provenientes da dieta, eles vão ser absorvidos no intestino delgado, incorporados às quilomicrons, as quais vão transportar monoacilgliceróis e triacilgliceróis ao fígado, certo? Lá no fígado, esses triacilgliceróis, eles podem ser clivados a ácido graxo e glicerol através da beta-oxidação, fornecendo, então, acetil-CoA para síntese energética. Ou ainda, eles podem ser incorporados a VLDL, a qual transporta triacilglicerol e colesterol ao tecido adiposo. No tecido adiposo, esses triacilgliceróis vão sofrer a ação da lipase hormônio sensível e vão ser clivados a glicerol e ácidos graxos. O glicerol, ele retorna ao fígado, né, para reiniciar um novo ciclo, e esses ácidos graxos podem se incorporar a proteínas sanguíneas, como a albumina, e ir lá para os tecidos periféricos para então sofrer a beta-oxidação, que vai gerar no final acetil-CoA. Então, essa é toda a mobilização que acontece durante o processo de produção leiteira, por exemplo. Tá? Agora, eu queria trazer para vocês que não só a mobilização de triacilgliceróis vai acontecer durante processos de gasto energético, mas existem algumas outras situações, como a lipidose hepática, em que a gente vai ter também um desbalanço entre a deposição de triacilglicerol e a mobilização de triacilglicerol. E esse desbalanço de triacilglicerol e deposição de triacilglicerol, ele vai levar, por exemplo, a síndrome da vaca gorda, está relacionado à toxemia da prenhez, tanto em vacas de corte quanto ovelhas e cabras, cetose dos bovinos e diabetes mellitus. Por que isso vai acontecer, pessoal? Então, no momento em que o animal ele consome mais lipídios do que aquilo que ele consegue metabolizar, esses lipídios eles vão sendo armazenados na forma de ácidos graxos lá nos adipócitos. Tudo bem? Só que
esses lipídios, eles também vão formar, então, vão ser fonte, digamos assim, de energia, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ter um mecanismo de retroalimentação, onde vai ocorrer uma certa mobilização para a produção de energia dos ácidos, dos triacilgliceróis de dentro das células de gordura em direção à corrente sanguínea. E essa liberação de triacilgliceróis, de colesterol e de lipídios para a corrente sanguínea é caracterizada como uma lipidose, né? Eu tenho o acúmulo de lipídios tanto no fígado quanto na corrente sanguínea. Então, os animais tendem a aumentar o peso e tendem a ter essa dislipidemia, um aumento de lipídios também nos vasos sanguíneos. Acontece muito isso, essa situação acontece muito isso em felinos que levam uma hepatopatia depois grave. E outra situação em animais que a gente tem é a cetose subclínica. A cetose ela é uma doença metabólica que vai ter muito impacto, grande impacto, digamos assim, na produção das vacas leiteiras. Então, o que acontece? Durante o processo de produção de leite, conforme a gente já viu, é necessário uma maior energia. Então, a velocidade de oxidação dos ácidos graxos e do transporte de dentro do tecido adiposo vai ser muito maior do que a capacidade de absorção de gordura para o fígado. Nesse sentido, né, em mecanismo compensatório, o que o animal sente? O animal perde o apetite, então ele diminui a ingesta de alimento, tem perda de peso, tem queda na produção de leite. Ainda, todos esses ácidos graxos gerados vão ser destinados para síntese de corpos cetônicos. Então, o animal pode apresentar forte cheiro de acetona na respiração, excesso de corpos cetônicos na urina ou no leite, e pode evoluir ainda para quadros de depressão e, por vezes, irritabilidade, tá? Esses dois casos, seja a lipidose, que eu tenho excesso de lipídios, ou a cetose, que eu tenho também excesso de lipídios sendo destinados à conversão de corpos cetônicos, são manifestações que comumente acarretam animais e que acabam trazendo diversos custos, né, relacionados, então, a esses distúrbios metabólicos dos lipídios. Sendo nesse sentido, os fatores nutricionais, né, o quanto a gente vai incorporar ou não de lipídio à dieta do animal, um fator de extrema importância. Pessoal, retomando, olha só o que acontece tanto na cetose quanto na lipidose. Os lipídios, eles estão armazenados na forma de ácido graxo dentro do tecido adiposo. Esses ácidos graxos, eles são mobilizados a serem clivados e são destinados ao sangue para formar, então, ácidos graxos voláteis, né? Ácidos graxos não, os nefas. Os nefas, os ácidos graxos, então, podem ser destinados à síntese de VLDL, que vai transportar esses ácidos graxos lá para o úbre, né, para fornecer energia, ou ainda eles vão ser destinados ao fígado. No fígado, esses ácidos graxos podem ser reconvertidos a corpos cetônicos e, portanto, gerar cetona, ou ser utilizados para síntese de triacilglicerol. Então, é um mecanismo muito complexo, porque eu tenho a saída de gordura dos adipócitos, eu tenho o excesso de lipídios no sangue e, ao mesmo tempo, eu tenho uma inibição da fome desse animal que diminui o apetite porque o fígado não está dando conta de converter tanto ácido graxo e destina, então, a geração de corpos cetônicos. Então, a gente vai ter a presença desses corpos cetônicos tanto no sangue, na urina, no leite desses animais, tá? Como que a gente diagnostica uma dislipidemia, uma alteração nos perfis lipídicos desses animais? Bom, a gente pode determinar, então, a concentração do beta-hidroxibutirato, tanto em amostras de sangue de animais, como animais de pequeno porte, né, cães, gatos, suínos, caprinos, como também em amostra de leite.
Atualmente, existem duas formas para determinação, tanto uma determinação bioquímica, né, semi-automatizada e colorimétrica, quanto a utilização rápida de fitas indicativas da presença do hidroxibutirato, que é facilmente feito, então, ali nas amostras de urina e nas amostras de leite. Ainda podem ser determinados no soro desses animais os níveis de colesterol total e as suas frações, o LDL, o HDL, o LDL, desculpe, e o HDL, que são as frações do colesterol total. Ainda podem ser determinados em soro os níveis dos triglicerídeos. Então, lembrem que todos os níveis de colesterol total, LDL ou HDL, estão relacionadas a todo metabolismo endógeno, enquanto que os níveis de triglicerídeos estão muito relacionados à parte dietética, certo? E atualmente existe um novo indicador bioquímico, não sei se vocês conhecem, que é a determinação dos níveis de leptina. A leptina, ela é, na verdade, um hormônio liberado pelas células do tecido adiposo, que vai agir lá na região do hipotálamo para estimular ou inibir a síntese do neuropeptídeo Y, certo? Este neuropeptídeo Y, ele está relacionado a aumentar a fome, estimular o consumo de alimentos ou inibir a fome do animal. Então, toda vez que existe a necessidade de um alto gasto energético, né, o tecido adiposo inibe a liberação de leptina. Assim, a leptina age no hipotálamo, fazendo com que o animal sinta mais fome e que aumente o consumo energético, tá? Reiniciando o ciclo. Por outro lado, quando a ingesta é muito maior que o gasto energético, o excesso de lipídios no sangue faz com que iniba o tecido adiposo a liberar leptina. Assim, a leptina não consegue estimular os neuropeptídeos Y do hipotálamo, bloqueando a fome, diminuindo essa vontade, essa necessidade do animal de sofrer em fazer o consumo de alimentos. Então, tem aí os hormônios leptina, hormônios grelina, eles têm sido utilizados como novos indicadores bioquímicos relacionados aos transtornos metabólicos e principalmente a leptina, ao metabolismo dos lipídios. Bom, é claro que vocês, melhor do que eu, por serem, né, zootecnistas e veterinários, enfim, conhecem as diferentes causas de hiperlipidemia em diferentes animais. Então, eu deixei aqui para vocês algumas causas de hiperlipidemia em cães. A gente tem aí as hiperlipoproteinemias, o aumento do triglicerídeo e das VLDLs, né, no sangue dos animais, por causas idiopáticas, por causas não conhecidas, né? E isso vai variar muito, vocês podem ver aqui, entre as raças dos animais. Então, esses valores vão variar conforme não só a dieta, mas também em relação à raça. Trouxe para vocês também alguns sinais clínicos e algumas consequências do excesso de lipídios no sangue, da hipertrigliceridemia ou da hipercolesterolemia. Dentre os sinais clínicos mais comuns estão as convulsões, as dores abdominais, a anorexia, e aí a gente já entende agora, pensando no mecanismo da leptina, o porquê os animais que têm excesso de lipídios, mesmo assim, eles vão ter perda de peso. Mudanças comportamentais, né, que vão acontecer lá na cetose de vacas leiteiras. Outras infecções associadas, como a iveíte e algumas síndromes metabólicas e aí algumas outras consequências que vocês podem consultar. Também trouxe aqui algumas lipidemias descritas em cavalos, né? A gente pode, os valores de referência que a gente pode considerar para triglicerídeos, certo? Só a título mais a demonstração, é claro que vocês sabem aplicar muito melhor no âmbito veterinário do que eu, que estou mais relacionada a doenças em seres humanos. E, gente, só para finalizar essa aula, a gente pôr um pouco em prática e refletir um pouco sobre todo esse metabolismo dos lipídios,
Eu trouxe para vocês, então, um estudo de caso. Este estudo, ele diz o seguinte: frangos e galinhas de uma granja da cidade de Chapecó, do estado de Santa Catarina, apresentavam-se muito inquietas, levantando e batendo suas asas frequentemente. O dia estava quente e a temperatura ambiental foi registrada em torno de 39 graus. Observou-se ainda uma redução voluntária do consumo de ração e um aumento da frequência respiratória dessas aves. Amostras de sangue foram coletadas no dia seguinte e o diagnóstico foi conclusivo com alcalose respiratória. E aí eu pergunto para vocês, como que o estresse térmico afetaria o metabolismo lipídico dos animais? A gente viu que parte dos lipídios, eles também vão ser armazenados no tecido adiposo para manter a temperatura corpórea. Numa situação em que eleva-se a temperatura corpórea, teoricamente, para resfriar esse animal, né, é necessário um gasto energético aumentado, uma maior síntese de ATP, correto? Então, o que esse estudo de caso ele diz para nós? Toda vez que o animal ele sofre um estresse calórico, uma elevação da temperatura corporal, é desencadeado uma série de processos fisiológicos e metabólicos para resfriar o organismo e que vão, gente, diretamente afetar o mecanismo de defesa do animal. O animal ele se torna mais imunodeprimido durante esse estresse calórico também, tá? Bom, o que vai acontecer? O corpo ele vai redirecionar o sangue visceral para a circulação. E vai acontecer na sequência uma redução do fluxo sanguíneo e oxigenação insuficiente, o que retarda a motilidade intestinal, tá? Afetando na fome. Então, o animal ele sente uma queda, ele tem uma queda de apetite, né? Ele reduz a sua fome em relação também a esse redirecionamento circulatório, tá? O aumento da demanda de energética para resfriar o organismo vai levar a alta produção de espécies reativas ao oxigênio, os clássicos ROS. Então, observem como o estresse calórico afeta também no estresse oxidativo geral desse animal, sendo que eu instauro um estresse oxidativo, um desbalanço entre a produção das espécies reativas geradas e a capacidade antioxidante das enzimas e moléculas em sequestrar esse estresse oxidativo, tá? O aumento da atividade muscular, então o fato das aves embater as asas para também se resfriar, aumenta o consumo de energia e agrava ainda mais essa produção de espécies reativas. Os animais começam a apresentar uma respiração mais intensa, o que implica em uma maior perda de calor por evaporação e perda de gás carbônico, aumentando o pH sanguíneo e gerando e instaurando-se um processo de alcalose respiratória, esgotando as reservas de potássio e fósforo no sangue e também aumentando a concentração de cloretos e sódios no sangue. Gente, parece pouco, mas não é, né? Então, através desse estudo de caso, com as implicações, doenças clínicas que eu trouxe para vocês, na cetose e nas lipidoses hepáticas, observem como um fato muito simples de aumentar a ingesta do animal, de fornecer mais gordura animal, nem sempre vai ser benéfico. Assim como um simples fato de uma alteração ambiental, um calor, né, excessivo, pode aí afetar todo o metabolismo dos lipídios, gerando um estresse oxidativo e, inclusive, piorando a resposta imune desses animais. Tá bom? Aqui eu deixei algumas referências que eu consultei para montar essa aula, eu deixo aqui disponível para vocês também. Existem algumas referências, alguns livros bem interessantes para aprofundar mais o estudo de vocês em relação ao metabolismo dos lipídios. Espero ter passado os meus conhecimentos, transmitido os meus conhecimentos de forma clara para vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. O professor Alexandre tem meu e-mail, esqueci de colocar aqui, mas ele tem meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tiverem a ter. Também vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Esses slides para vocês consultarem e estudarem depois.
Muito obrigada.